vamos entender um pouquinho, né? Estamos aqui trabalhar um pouquinho sobre áreas de figuras planas, ok? Nós temos aqui o quadrado, o retângulo, o paralelogramo e o triângulo. Vamos ver essas quatro, depois vamos ver essas quatro iniciais, né? Depois vamos ver as outras, né? Áreas de figuras planas, tá? Nós estamos aqui com quatro figuras iniciais. Vamos iniciar com quadrado, né? O quadrado, nesse caso, né, os quatro lados são iguais e quatro ângulos medindo 90 graus, ok? Essa é a figura de um quadrado. É um quadrilátero, quatro lados iguais, quadrilátero, né? Quatro lados, né? E quatro ângulos medindo 90 graus, tá? O lado de quadrado pode ser qualquer medida, mas se der a medida de um lado e todos os lados são iguais, ok? Eu vou colocar L para representar o lado do quadrado, né? Quando eu multiplico, no caso o quadrado é calculado com base vezes altura, lado vezes lado. Aí vem lado, que é L, vezes lado, que é L. L vezes L. Então a área de um quadrado, L vezes L, dá L ao quadrado. Essa é a fórmula da área de um quadrado. Por exemplo, vamos supor que esse quadrado tenha lado igual a 8 centímetros. Então, os dois lados, nesse caso, é 8. Aliás, os quatro lados é 8. Só preciso, né, a base e a altura. Não é isso? Então, vamos lá. A área de um quadrado será o quê? Ou você utiliza essa fórmula desse jeito, ou utiliza essa fórmula desse jeito. Vou utilizar desse jeito, normal. Então, a área de um quadrado é base, que é, nesse caso, 8, né? Lado, que é o 8, vezes lado, que é o 8, né? Então, lado vezes lado, 8 vezes 8, né? A área é igual a 64. Como a unidade aqui é centímetro, SM, então, nesse caso, unidade de área é centímetro ao quadrado, ok? Então, repetindo novamente, a área de um quadrado é lado vezes lado. 8, nesse caso é o lado, vezes 8. Ou você colocaria 8 elevado ao quadrado, que é 64, né? Daria a mesma coisa, tá? Então, você vai multiplicar área de um quadrado, você vai multiplicar lado vezes lado. 8 vezes 8, 64. A unidade é a unidade elevada ao quadrado. Beleza. Retângulo. Retângulo, para ser retângulo tem que ser um quadrilátero, né? Possui, nesse caso, quatro ângulos retos. Retângulo de ângulo reto. Então, nesse caso, vai ter quatro ângulos retos medindo 90 graus. Ok? Então, todo quadrilátero que possui quatro ângulos medindo 90 graus é um retângulo. Ops, mas nesse caso, o quadrado é um retângulo porque o quadrado tem quatro ângulos retos. Sim, o quadrado é um retângulo porque para ser retângulo só precisa ter quatro ângulos retos. Só que nesse caso, esse quadrado é um retângulo que recebe, nesse caso, esse nome de quadrado por possuir os lados iguais. Ok? O retângulo em si não possui os lados, nesse caso aqui, né? Especificamente, né? Os lados são diferentes, mas para ser retângulo, só lados iguais. Okay? Aliás, perdão, só ângulos iguais, tá certo? Então, quadrado, além de ser retângulo, nesse caso, o diferencial é que ele possui os lados iguais, por isso que ele separou-se como quadrado, tá? E o retângulo não necessariamente possui áreas iguais. Pode possuir lados iguais, mas não necessariamente, ok? Mas o estilo do cálculo é o mesmo, tá certo? Essa parte eu vou chamar de A, e essa parte aqui, a base, eu vou chamar de A, e a altura eu vou chamar de B para caracterizar uma fórmula, ok? Então a área de um retângulo é calculada como base, que eu chamei de A, vezes a altura que eu chamei de B. Ok? Mas vamos supor que não tem nesse A, nesse B, você já sabe que é base vezes a altura, é retângulo. Então vamos supor que esse A seja 8 e esse B seja 6. Por exemplo, vamos supor que não tivesse nem esse A nem esse B. Aqui fosse 8 e aqui 6. Tranquilo. A área certa de um retângulo é base vezes a altura, ou seja, comprimento vezes largura. Beleza? Então base 8. A vezes a altura 6. Né? Eu vou colocar uma unidade, metros, eu vou colocar metros aqui como unidade de medida. Então, nesse caso, minha área, 8 vezes 6, 48, como a unidade nesse caso aqui é metro, então aqui vai ser metro quadrado. Então, a unidade de área é a unidade elevada a 2. Então, repetindo novamente,
Para calcular a área do retângulo, você vai multiplicar a medida que tiver na base vezes a medida que tiver na altura. Só multiplicar base vezes a altura, 40, no caso, deu o resultado, acabou. Então a área do retângulo é calculada dessa forma, né? A área do retângulo é calculada por essa forma. Então, base vezes a altura. Só pegar o valor que tiver aqui, multiplicar pelo que tiver aqui e colocar o resultado, acabou. Beleza? Vamos agora para paralelogramo. Vamos lá. No caso do retângulo, possui 4 ângulos retos, medindo 90 graus. No caso do paralelogramo, ele possui 2 ângulos agudos, ok? E 2 ângulos, nesse caso, obtusos, que nesse caso os ângulos agudos medem menos 90 graus e os obtusos, nesse caso, mais 90 graus, ok? Então esses 2 ângulos aqui medem menos de 90 graus e esses 2 aqui mais de 90 graus. A questão do paralelogramo, nesse caso do paralelogramo, a diferença também, né, é com relação ao seguinte, que no retângulo o lado é a altura, ok? Nesse caso do paralelogramo, o lado não é a altura. A altura do paralelogramo é essa daqui, ó, no caso a largura, né? Que eu vou simbolizar por H e a base vou simbolizar por A, só para diferenciar das outras figuras, ok? A área de um paralelogramo é calculada com uma base, que no caso é o A, vezes a altura, que foi simbolizado por H. É essa a fórmula do paralelogramo. Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado com o paralelogramo é que aqui forma um triângulo retângulo. Aí normalmente, tipo assim, dá a medida dessa parte aqui, ó, dá a medida dessa parte e pede para você encontrar essa parte aqui. Então se eu tenho 2 lados de um triângulo retângulo e tenho que encontrar o terceiro lado, teorema de Pitágoras. Às vezes dá um ângulo aqui de agudo. Se der um ângulo em um lado para você encontrar o outro lado, relações trigonométricas no triângulo retângulo. Por isso tem que saber, principalmente conteúdo de nono ano, tal, primeiro ano, e assim vai. Então nesse caso, vamos supor que a base é 8 e a altura, vamos supor que seja 4. Só um exemplo, tá? 4, vamos supor que aqui seja centímetros e aqui 4 centímetros, ok? Então a área de um paralelogramo, a área é calculada como base. Quem é a base? Ó, 8. Vezes a altura. Quem é a altura? Ó, 4. Então, nesse caso, a área do paralelogramo, 8 vezes 4, 32. Como aqui a unidade é centímetro, fica centímetro ao quadrado. Beleza? Então, repetindo, a área de um paralelogramo, base, né, vezes a altura. Acabou. Triângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo é calculada como base. Sim, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que entender. Vocês estão vendo o paralelogramo? Aqui. Vou desenhar essa figura do paralelogramo aqui novamente. Olha só. Pegar a figurazinha do paralelogramo e vou desenhar ela aqui. Ok? Tá aí a figura do paralelogramo. O detalhe é o seguinte, ó. Presta atenção. Aqui é a base A, né? E aqui é a altura H. Como é que eu calculo a área de um paralelogramo? Base vezes altura. Ó, então a área de um paralelogramo é calculado como base vezes altura. Ok? Agora vamos supor que eu pego esse paralelogramo e divido por meio, no meio. Se eu dividir um paralelogramo no meio, vai ter 2 pedaços de áreas iguais. Ok? Então, quando eu pego um paralelogramo que divido no meio, então eu vou ter 2 triângulos. Ok? Quando eu divido no meio, que elimino a metade, aí fica a figura do triângulo. Então, repetindo novamente, ó, tá aqui o paralelograma. Tá aqui o paralelograma. Quando eu divido no meio, fica a metade, fica a área de um triângulo. Então, quando eu divido no meio, não é a mesma coisa de dividir por 2? É isso? Olha, dividir no meio, dividir por 2. Quando eu divido no meio, então fica, nesse caso, ó, um triângulo. Então, a área de um triângulo qualquer é calculada como base vezes a altura dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo. Beleza? Então, nesse caso, pagando aqui, a área de um triângulo, né? Aqui eu vou chamar de H, aqui eu vou chamar de A. A área de um paralelogramo é base vezes a altura, perdão, de um triângulo,
dividido por 2. Esse é o que nós chamamos de triângulo qualquer. Base, que é A, vezes a altura, que é H, dividido por 2. Vamos supor que a base seja 6, a altura seja 5. Por exemplo, essa distância aqui seja 5 e essa seja 6. É evidente que não vai vir A e H. Você já sabe, se tiver a altura aqui, é H. Já sabe se tiver essa parte, então é A. Ok? Então vamos lá. A área de um paralelogramo é calculada com base, que é o 6, vezes a altura, que é o 5, dividido por 2. Então a área é igual, né? Vamos supor que a unidade seja centímetros aqui. Então, você vê isso em 30 dividido por 2, 15. Se a unidade for centímetro, então a área vai ser centímetros ao quadrado. Então está aí a unidade de área. Então nós chegamos aqui ao fim, né, dessas 4 figuras planas. Né? Então temos a forma do quadrado, base vezes altura, retângulo, base vezes altura, paralelogramo, base vezes altura normal, triângulo, base vezes altura dividido por 2. Beleza? Vamos para a próxima, as próximas figuras planas, tá certo? Dando continuidade, no caso das áreas de figuras planas, né? Nós temos aqui o trapézio, o círculo, losango, hexágono, né? No caso do trapézio, se nós observássemos, o trapézio é a junção, nesse caso, de 2 triângulos. Ó. Se eu dividir no meio, o trapézio é a junção de 2 triângulos. Nesse caso, esses 2 triângulos vai ter aqui, ó, a primeira altura, nesse caso, a primeira altura, a segunda altura, né? Vai ter, no caso, um triângulo, nesse caso, menor, um triângulo maior. Resumindo, se eu dividir para lá, aqui em cima, vai ter uma base menor, que eu vou chamar de D maiúsculo. Se eu pegar e dividir no meio, aqui vai ter um triângulo. Esse triângulo é menor, então vai ter uma base menor, tá? Se eu pegar esse triângulo aqui embaixo, né, vai ser um triângulo onde esse triângulo tem uma base maior do que essa, ok? Então aqui é uma base maior, né? E aqui nós vamos ter uma altura, que nós simbolizamos por H. Essa altura aqui é a mesma para esse triângulo menor e para esse triângulo maior a altura é a mesma, tá? Aí lembre-se, essa é a base do triângulo maior, essa é a base do triângulo menor dentro desse trapézio. Quando eu for calcular a área desse trapézio e desse, calcular a área dos dois trapézios, calcular a área desse triângulo e desse triângulo, quando eu somar a área desses 3 triângulos e juntar, eu vou chegar a essa forma que eu vou colocar para vocês. Ó, nesse caso, a área de um trapézio é dada por essa forma. Ó, base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Em uma outra oportunidade, demonstrarei aqui como se chega bem direitinho a essa forma, né? Então, nesse caso, ó, a base, que é do triângulo menor, a base, que é do triângulo maior, vezes a altura dividido por 2. Quando eu juntar, aí eu chego a essa forma. Essa forma aqui é a área, é como se calcula a área de um trapézio. Resumindo, você precisa da medida das duas bases e da altura para calcular a área de um trapézio, beleza? Lembre-se que é importante ter esse parênteses, porque você tem que somar aqui, eliminar o parênteses para resolver a multiplicação, beleza? Se não colocar esse parênteses, você vai errar na operação, beleza? Vamos lá. Vamos supor que a base maior seja 10. Vamos supor que a base menor seja 6, tá? Vamos colocar a unidade centímetros. E vamos supor que a altura seja 8 centímetros. Então, vamos calcular a área do trapézio com essas dimensões, base menor, base maior e a altura. Precisamos disso daí, beleza? Então, vamos lá. A área de um trapézio é calculado com, abro parênteses, base menor. Quem é a base menor? Ó, 6. Então, coloca aqui a base menor aqui, ó. Mais, base maior. Quem é a base maior? Ó, 10. Né? Vezes, ó, abro parênteses, fecho parênteses, né? Vezes a altura. Quem é o H? Ó, 8. Então, vezes 8. Isso tudo dividido por 2. Vamos lá. A área de um trapézio, né? 6 mais 10, 16, vezes 8 dividido por 2.
Então a área, nesse caso desse trapézio, é igual. Ó, eu posso multiplicar 16 vezes 8, dar um resultado, o resultado eu divido por 2. Ou eu posso fazer o seguinte, ó, 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 16, 16, 16, 32, 32, 32, 64. Então, no caso, 16 vezes 8 dá um resultado, no caso 128, né? 128 dividido por 2 dá 64. Como a unidade é centímetro aqui, né? Então a área vai ser centímetros quadrados. Então a área é igual, ó, a área é igual a 64 centímetros quadrados. Então, somei, depois multipliquei e dividi, ok? Porque eu resolvo primeiro os parênteses, pela ordem matemática. Vamos lá. Círculo. O círculo, nesse caso, é a parte de dentro, entenda, ó. Quando eu estou trabalhando circunferência, é o contorno, 2 vezes π vezes raio. Então, circunferência é o contorno, 2 vezes π vezes raio. Quando eu quero calcular o comprimento, ó, se vier referência ao contorno, nesse caso a circunferência, 2 vezes π vezes o raio. Se for a parte de dentro, então é círculo e eu estou procurando área. Se for a parte de fora, é comprimento e eu estou procurando perímetro. Beleza? Mas como é a parte de dentro, é a área do círculo. Beleza? Nesse caso, a área do círculo tem um raio. Tá certo? Aqui é o nosso R, que simboliza raio. A área de um círculo é calculada pela fórmula π vezes o raio ao quadrado. Onde esse π é 3,14 aproximadamente. Só que tem questões que dá π igual a 3, tem questões que dá π igual a 3,1 e tem questões que dá π igual a 3,14. Lembrando-se que π é um valor infinito, 3,14, 15 e assim infinitamente, ok? Vamos lá. Então, nesse caso, vamos supor que dê a medida de um raio aqui igual a 8 centímetros. Detalhe, diâmetro é a distância de uma ponta a outra da circunferência passando pelo centro. Então, normalmente o diâmetro é o dobro do raio. Tipo, se o raio é 8, então o diâmetro é o dobro, 16. E vice-versa, se o diâmetro é 16, o raio é a metade, é 8. Beleza? Então vamos lá. A área de um círculo é calculada π, eu não vou substituir nada por enquanto, vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? 8. Então 8 ao quadrado. Então a área é igual. Quanto é 8 ao quadrado? Expoente indica quantas vezes você repete a base multiplicando por ela mesma. Expoente é 2, pega a base e multiplica por ele mesmo, repetindo do 8 duas vezes. Né? Então 8 vezes 8, né? Vezes π, né? Coloca no π. Então a área é igual, 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, é igual a 64 π, e a unidade é centímetros ao quadrado, ok? Que é a unidade de área. Tá certo? Vamos lá. Se você está procurando a resposta e a resposta está na forma decimal, então significa que você pega o 64 e multiplica pelo valor de π. Que é o valor de π? Se não for dado no problema, é 3,14. Então, 64 vezes 3,14 vai dar um valor lá. Se a questão disser que π é 3,1, você pega 64 e multiplica por 3,1. Se a questão disser que π é 3, então você pega 64 e multiplica por 3. Mas está aí a resposta, como se calcular de um círculo. E nesse caso, a nossa formulazinha aqui é essa aqui, da área de um círculo. Beleza? Losango. Vamos trabalhar com a área do losango, ok? O losango vai ter uma diagonal, a outra diagonal. Uma das diagonais, que é essa distância daqui até aqui, ó. Essa diagonal, que na teoria muito se chama de diagonal maior, se for maior, né? Essa diagonal, né? É diagonal menor, ok? Se for menor, né? Se não for igual, então fica do mesmo jeito, não tem problema não. A área de um losango é calculada como, nesse caso, diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Essa é a fórmula de um losango, ok? Vamos supor que a diagonal maior seja 8 e a diagonal menor seja 7, por exemplo, tá? Então, 7 vamos colocar a unidade, né? Vamos supor que fosse metros, né? Sei lá, um pequeno terreno, alguma coisa, um pequeno espaço, não sei. Então a área é igual, diagonal menor, 8, vezes diagonal maior, perdão, contrário, né?
contrário. Só um minutinho. Diagonal menor, né? 7. Vezes diagonal maior, 8. E isso tudo dividido por 2. Eu posso multiplicar 7 vezes 8 dá 56 e dividir por 2 os 56, ok? Que dá no caso 28. Ou eu posso dividir 8 por 2, 4. 4 vezes 7, 28. Um pouquinho mais fácil. Né? Então 28, como a unidade é metros, então aqui vai ser metros quadrados, que é a unidade de área, a unidade elevada a 2. Está aí como se calcula a área de um losango. Quer que vocês observem no caso do losango, que aqui nesse caso, se você dividir bem direitinho, aqui vai formar 4 triângulos. Então, nesse caso, se você dividir direitinho aqui, ó, vai formar 4 triângulos retângulos. Isso aqui é um triângulo retângulo, isso aqui é um triângulo retângulo, cada um triângulo retângulo. Aí, às vezes, dá a medida desse lado, ok? E dá a medida desse, e você tem como achar essa parte para encontrar a diagonal menor. Em outra oportunidade, eu faço uma abordagem. Quero apenas expandificar, no caso, colocar aqui a área dessas figuras, ok? E um exemplozinho só para a gente entender. Vamos lá. Hexágono, tá? Nós temos o hexágono e temos o hexágono regular. No caso aqui, da teoria, né, colocamos o hexágono regular, ok? Hexágono regular, ok? Então aqui nós estamos trabalhando com hexágono regular, ok? Regular os lados iguais. Se é um hexágono regular, vou dividir aqui, ó, esse hexágono, vou dividir ele em várias partes. Se ele for regular, aqui vai formar 6 triângulos equiláteros, ok? Então é o seguinte, para calcular a área de um triângulo equilátero, ó, a área de um triângulozinho, o triângulo equilátero, só explicando para vocês, é um triângulo com os 3 lados iguais, o triângulo equilátero. Então a fórmula para se calcular a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Ó, essa é a fórmula para se calcular a área de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é um triângulo com os 3 lados iguais. Ok? Então, repetindo novamente, essa é a fórmula para calcular de um triângulo equilátero. Vamos lá. No caso do... Eu vou colocar aqui do lado, só um minutinho. Então, está aqui o triângulo equilátero. E a fórmula para calcular de um triângulo equilátero é essa daqui, ó. L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Ó, essa é para calcular a de um triângulo equilátero. No caso do hexágono, quando nós dividimos o hexágono, vai formar 6 triângulos equiláteros. Então, para calcular de um triângulo equilátero, a forma é essa, de um triângulo com os lados iguais. Do hexágono, a área do hexágono é calculada como 6 vezes a área de um triângulo equilátero, ou seja, 6 vezes L ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 4. Porque quando eu simplifico esse 6 e esse 4, dividindo por 2, 6 e 4 é divisível por 2, então essa área fica reduzida, ó, 6 dividido por 2, ó, 3, L ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido, ó, 4 dividido por 2, 2 dividido por 2. Essa daqui, ó, essa que eu acabei aqui de contornar, né? Essa daqui é a fórmula para se calcular a área de um hexágono regular. Ok? Hexágono regular significa que todos os lados aqui são iguais. E aqui todos os triângulos aqui são iguais e são triângulos equiláteros. Então, repetindo, a área de calcular o triângulo equilátero, que é triângulo com lados iguais, é esse. Como nesse caso o hexágono são 6 triângulos equiláteros, aí nesse caso eu multiplico 1 por 6. Então, nesse caso, quando simplificar, essa daqui é a forma de calcular a área de um hexágono. Okay? Vamos supor que esse hexágono, vamos colocar L, 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 L. Então, vamos supor que esse L seja 6. Então, nós colocaríamos 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 6, só colocar aqui, 36 vezes 3, né? Três vezes 6, 18 dá 1, 3 vezes 9, 1, 10, 108, né?
Então vamos lá. Tá 108. Se eu pegasse esse 6, colocava esse 6 aqui, ó. 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 3, 108. 108 dividido por 2, 54. Então minha resposta seria 54 raiz de 3, se eu fosse pegar esse 6 e substituir no lugar de E, ok? Então tá aqui as áreas, como é que se calcula de um trapézio, círculo, losango e hexágono regular. No caso, as fórmulas, ok? Então, nesse caso, né, chegamos ao fim de como trabalhar com as áreas dessas figuras planas. Peguei algumas figuras planas principais para a gente já ter uma noção melhor para responder a atividade, beleza?